Brasília chamando. Sou José Carlos Gambarini e estes são os destaques de hoje. Senado aprova a nova Previdência, mas exclui mudança no abono salarial. Quem ganha até 2 salários continua com direito ao 14º. Tarde decisiva para a Lava Jato hoje no Supremo. Presidente do Tribunal da Lava Jato afirma que Lula não tem escolha. Terá que desocupar a cela em Curitiba se a Justiça conceder o semiaberto. Boa tarde, Álvaro Regal e ouvintes da Cultura FM de Castelo, a mais ouvida também em Marataízes, Itapimirim, Piúma, Guarapari, todo o litoral sul do Espírito Santo. A sessão do STF agora à tarde é decisiva para o futuro da Lava Jato. Na verdade, para o passado da Lava Jato, eis que dezenas de julgamentos podem até ser anulados por consequência do que vier a ser estabelecido hoje pelos ministros. Semana passada, a maioria de suas excelências adotou o entendimento de que, para assegurar ampla defesa, réus que foram delatados têm o direito de falar no processo depois dos delatores. Como na Lava Jato, delatores e delatados apresentavam suas alegações finais ao mesmo tempo, o STF entendeu que não foi dada ampla defesa àquele que foi acusado em delação premiada. E o que os ministros decidem hoje é se essa tese nova se aplica só daqui para frente ou se vale para os processos julgados por Sérgio Moro. As defesas dos condenados por ele, inclusive do Lula, pedem anulação das sentenças e novo julgamento. Álvaro e ouvintes da Cultura de Castelo, falando em STF e Lula, em muitos causa perplexidade o ex-presidente não aceitar ir para casa de tornozeleira. A razão do Lula preferir ficar preso é simples. O Supremo está prestes a julgar seu recurso, pedindo anulação da sentença do caso Triplex, sob a alegação de que o juiz Moro agiu para prejudicá-lo. O Lula está vendo o Supremo dar as costas à Lava Jato. Está confiante que aquela condenação será anulada e que muito em breve ele vai sair de Curitiba pela porta da frente, chutando a porta da cadeia, como se diz. Irá para casa absolutamente livre, esperar um novo julgamento. É isso. O Lula livre está nas mãos de Gilmar Mendes e seus colegas do STF. E ainda a respeito, deu entrevista o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que tem a sede em Curitiba. O desembargador Vitor Laus esclareceu que não cabe ao preso decidir se aceita ou não o regime semiaberto. Segundo o desembargador, se a justiça decidir que Lula tem direito a cumprir pena em casa, ele terá que desocupar a cela. Vamos ouvir a entrevista do presidente do Tribunal Federal do Paraná, que declarou ainda que o ex-presidente é tratado com regalia lá em Curitiba. Na realidade, o ex-presidente desfruta de uma condição especialíssima. Ele não está preso num estabelecimento que rigorosamente é destinado a todos os demais presos. O ex-presidente está nas dependências da Polícia Federal em Curitiba. É uma situação absolutamente especial, até em função da condição do ex-presidente, e porque ele responde a outros processos penais, se entendeu adequado que ele permanecesse nas dependências da Polícia Federal. Pode-se dizer que isso é uma regalia, porque os demais presos não desfrutam de um tratamento semelhante. Agora, se ele entender por não pleitear um benefício de cumprimento de pena, isso está sujeito à discrição dele.
mas não é ele que administra o sistema. O sistema é administrado pelo Poder Judiciário. E se o Poder Judiciário tiver necessidade de que outro preso ocupe aquelas dependências da Polícia Federal, agora o fato dele, digamos assim, recusar um benefício é uma situação extraordinária. Na realidade, uma vez implementado o tempo necessário à progressão, ele progride sim de regime, isso pode ser requerido pelo Ministério Público, pode até ser examinado de ofício, porque o sistema tem a necessidade de oferecer a vaga dele para outra pessoa. O presidente do Tribunal Regional do Paraná, Vitor Laus, acentuou que Lula sabe que não é benquisto em Curitiba. Ele explica por quê. Nós já recebemos, inclusive, manifestações da comunidade de Curitiba, da cidade de Curitiba e do entorno onde se localiza a Polícia Federal, pedindo várias vezes que o ex-presidente saia de Curitiba. Aquela situação está desvalorizando imóveis da região, está causando tumulto à comunidade que mora nas circunvizinhanças da Polícia Federal. Portanto, o ex-presidente sabe que ele não é bem-vindo onde ele está. O Senado aprovou a reforma da Previdência em primeiro turno por 56 votos favoráveis e 19 contra. Fomos registrar os votos dos senadores capixabas, mas lá só encontramos Fabiano Contarato. Os outros dois estavam ausentes. Rose de Freitas está viajando aos Estados Unidos, visita a ONU. E Marcos Duval teve problemas no coração e não voltou a Brasília. O senador Duval sofreu isquemia cardíaca, que é quando artérias do coração apresentam obstrução. Ele está internado na UTI do Hospital Vitória à Parte. Fez exames e terá novos procedimentos hoje. Voltando ao Senado, o Fabiano Contarato, já ao assumir, revelou-se um ardoroso parlamentar de oposição, o que impactou parcela de seus eleitores. Pelas redes sociais, muitos pediram até direito de arrependimento, o que não existe. É claro que Contarato votou contra a reforma da Previdência, que ele abominou ao justificar o voto. Eu fico triste quando eu vejo pobre defendendo a reforma da Previdência. Essa reforma só tem um destinatário: tirar direitos daquele que menos ganha. E só tem 3 beneficiários essa reforma da Previdência: os empresários, os banqueiros e o governo federal. Começa a cortar os nossos benefícios, começa a cortar os benefícios daqueles que mais ganham, de ministros, daqueles que têm os super salários. Por que começar a cortar justamente do pobre? O voto contrário do senador Fabiano Contarato se transformou num desabafo. Eu queria que entrasse por essa porta agora um representante da população negra, um representante dos sindicatos, um representante das pessoas com deficiência, um representante das mulheres, um representante dos pobres. Queria, sim, que eles fizessem parte dessa discussão, porque é muito cômodo engravatados, empresários, homens, brancos e ricos, decidirem a vida, o destino de 220 milhões de brasileiros. Após aprovar o texto base da reforma da Previdência, o Senado está votando os destaques, que são alterações propostas pelas bancadas. Na sessão que passou da meia-noite, a oposição comemorou a aprovação de um único destaque, o que excluiu da reforma mudanças no abono salarial, o 14º salário. O que estava aprovado era que só teriam direito ao abono anual trabalhadores que ganham até R$ 1.364. Atualmente tem direito ao abono anual quem recebe até 2 salários mínimos. E com a derrota do governo ontem, assim irá continuar. Os senadores retomaram a sessão agora há pouco para votar mais 6 destaques. Por hoje é só. Continue com Álvaro Regal no Show da Tarde. Brasília Chamando volta amanhã, sempre neste horário, especialmente para a Cultura FM de Castelo, a líder absoluta de audiência em todo o sul do Espírito Santo. Até lá!